além de prejudicar, né, sua rotina, seu armazenamento, você tem mais risco de chegar na data de validade e não ter vendido. Bem-vindas a mais um conteúdo do Minha Fábrica de Crepes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pri Silva, criadora da versão congelada de crepes suíços, e eu ensino você a faturar também com crepes suíços congelados da cozinha da sua casa, podendo faturar R$3.000 por mês ou mais. E o tema dessa aula também contribui para toda essa jornada, né, com o trabalho com os crepes aí da sua casa, que é como organizar a sua produção para não perder a validade dos crepes congelados. É um tema que eu recebo com muita frequência, né? Uma pergunta: qual que é a durabilidade dos crepes? E não é só a durabilidade em si. Então, resolvi trazer um conteúdo mais denso para vocês, com várias coisas muito bacanas, com estratégias, com táticas, com dicas. Então, fica até o final que vocês não perdem por esperar. E além desse canal, nós temos outros canais, né, nas redes sociais, então já vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês que não nos acompanham nas outras redes ainda, já correr e acompanhar, porque tem muito conteúdo bom como esse. Os crepes suíços congelados, eles têm um diferencial muito grande, né, que é a validade estendida. Então, quando você fala de um crepe suíço normal, que você vai a um evento, come, se você simplesmente pegar ele e deixar ele fora, né, da geladeira ou deixar num cantinho lá da cozinha, não vai durar por muito tempo, né? Vai prejudicar a sua qualidade. Então, quando a gente tem um crepe, né, que é um alimento congelado, todas as propriedades deles são mantidas. E por que que ele tem uma durabilidade maior? Quando a gente deixa um alimento fora da geladeira, fora da refrigeração, né, ele perde mais rápido. E por que que ele perde mais rápido? Isso se dá, gente, porque no calor, né, fora da refrigeração, esse calor acelera as reações, né, químicas e biológicas daquele alimento. Então, esse alimento, essas bactérias, elas precisam de calor para poder proliferar. Então, quando ela está fora da refrigeração, né, e logo vocês vão entender o porquê que o congelamento ajuda nisso, ele degrada mais rápido. Toda comida, todo alimento, ele pode ter bactérias, né, na sua maioria, é quase que certeza que tem as bactérias lá, e elas se reproduzem muito rápido fora da refrigeração. Então, 30 minutos elas já começam a ter um processo, né, um processo de degradação aí que pode no futuro, né, dependendo do nível de aceleramento dessas bactérias, né, prejudicar o consumo, prejudicar, liberar toxinas, né, que prejudica o nosso corpo. Quem nunca, né, passou muito mal porque comeu uma comida estragada, né? A gente, nossa, eu tenho muito caso para contar e não é nada legal. E isso pode sim ser um dos casos, né, de quando essa comida está fora da refrigeração adequada, fora da conservação adequada e trazer aí malefícios, né, para nossa saúde. Pincelando para vocês, isso são dados, né, que eu fui buscar para mostrar para vocês. Eu não tenho nenhuma especialidade, né, na área de física ou química dos alimentos, mas são coisas, né, que a gente tem bastante conteúdo aí na internet de fontes seguras que nos garante que realmente esse processo se dá dessa forma. Eu dei um exemplo aí para vocês de quando a gente consome um produto, né, que não está adequado, né, não está nas condições ideais. O que acontece? Mas na prática também a gente pode reparar um outro exemplo, por exemplo, uma carne. Se você compra uma carne lá no açougue, deixa ela fora da geladeira. E você pega outra porção de carne, coloca essa porção na geladeira e uma terceira porção você coloca no freezer ou no congelador da cozinha. E aguarde. Você vai ver que se você fizer esse teste, essa carne que está fora da geladeira, ela vai degradar muito rápido, ela vai perder muito rápido, vai soltar um cheiro horroroso, né? Acho que todo mundo já também sentiu o cheiro de carne perdida ou sabe de alguém que já passou por isso. E a da geladeira já vai ter uma durabilidade maior. E a do freezer e do congelador maior ainda. E aí, antes da gente, né, ir para a parte mais prática, vai ter muita coisa aqui legal na prática para vocês.
É bom entender o que acontece, porque a gente trabalha com alimento congelado e o nosso cliente, ele merece saber. Muitas das vezes ele pode até te perguntar, né, sobre isso, saber como que funciona. Então, estou fazendo essa base, né, esse embasamento para vocês entenderem. Então, gente, o que acontece? Quando o alimento e o crepe, né, que é o nosso tema, nosso foco aqui, é congelado, ele está congelado, não é que ele vai matar as bactérias. Não é que o congelamento vai matar essas bactérias, mas ele vai fazer essas bactérias ficarem inativas. É como se elas estivessem estagnadas, tivesse um processo acontecendo de proliferação, de degradação para aquele alimento chegar, né, naquela fase de estar perdido. E aí o congelamento não deixa isso acontecer. Você comprou, você fez o crepe, congelou, ele deixa inativa a proliferação dessas bactérias. Então, por isso que é muito seguro quando a gente fala, né, olha, pode ficar no congelador, vou dizer para vocês aí a quantidade que a gente indica, porque ele está inativo, essas bactérias não estão proliferando. Então, se o crepe é de carne, ou de doce, ou de qualquer outra coisa, mesmo que seja produtos, né, mais sensíveis, eles não vão ter nenhum processo de avanço dessas bactérias, porque ele inativa. E aí, já já vocês vão saber por que ele não mata, ele inativa. E o que acontece quando você descongela, né? Alguns cuidados aí, mostrando para vocês que se ele não mata as bactérias, ele só inativa. Quando descongela, elas voltam, né, a trabalhar. Então vamos recapitular. Nós fazemos o crepe, né? Nós temos esse processo de congelamento do crepe e o cliente, né, vai comprar esse crepe. Todo tipo de proliferação vai estar inativa naquele momento, então ele pode deixar no congelador dele, no freezer dele tranquilamente e consumindo aos poucos, sim. Isso também é uma praticidade muito grande, é um marketing, né? Que é uma pauta separada desse tema de hoje, mas que tem muita potência, né? Você vender esse marketing, que a pessoa às vezes mora sozinha, não quer comprar o pacotinho de crepes porque não vai comer de uma vez. Mas na verdade ela pode comer aos poucos, porque o crepe está congelado. E enquanto ele estiver congelado, ele está mantido, tá? Com a qualidade, com a validade dele. E aí o que acontece? Quando esse cliente vai descongelar para poder consumir, é um processo normal, né? Você vai aquecer ele vai ter o processo de descongelamento para consumir ele crocante e quentinho, que também é o nosso marketing, né? E o que acontece? Ele vai fazer esse processo, vai descongelar, vai fazer. E aí sim, ele vai consumir e tudo ficou bem. Entende que não teve nada de proliferação, não teve nenhum risco de contaminação, de toxina, né, de liberar alguma toxina e passar mal e fazer mal para o cliente. Mas um cuidado aí que eu disse para vocês, quando esse alimento, esse crepe é descongelado, lembra que ele só inativa? O congelamento ele só paralisa a proliferação das bactérias lá. Então, se você descongela, elas voltam a trabalhar. E se isso acontece, você não pode descongelar e deixar lá fora, né, por muito tempo. Então, por isso que a gente sempre recomenda a descongelar e consumir na hora, né, para não ter esse tipo de risco. E também não tá congelando novamente, porque senão ela vai ficar, trabalha as bactérias, paralisa. E isso pode estar, sim, tendo algum tipo de contaminação. Isso, gente, eu tô dizendo muito no foco dos crepes, mas a gente leva pra vida, né? Porque tudo que se trata de alimento nesse tópico de congelamento, é muito importante a gente tomar atenção a esses detalhes. Então, o crepe tá lá pro cliente, ele vai descongelar, consumir perfeitamente, e os que não forem consumir, deixar lá guardadinho no congelador ou no freezer. Hoje, quais os dois tipos de equipamentos, né, mais comuns que todo mundo conhece aí, que são equipamentos próprios para fazer o resfriamento, né, a nível máximo, né, a menos graus Celsius aí, que a gente conhece hoje, é o freezer e o congelador de cozinha.
tá? Então são esses dois equipamentos. Inclusive, vai ter mais para frente aqui, eu vou dizer qual o momento ideal para você adquirir esse freezer, tá? Porque é normal, a gente começa com o nosso congelador da cozinha mesmo, muita gente ainda não tem freezer, não pode estar fazendo o investimento de um freezer. Então eu vou dizer para vocês quando, né, fazer esse investimento e vou dar dicas incríveis também para na hora de você comprar esse freezer para fazer o refrigeramento, né, a refrigeração dos seus crepes, você comprar o freezer ideal. Em relação ao freezer e ao congelador, né? Muita gente tem as perguntas: qual que é melhor? Eu já tenho que começar um freezer com um freezer de uma vez só. Gente, existem duas diferenças entre o congelador e o freezer. A diferença, primeiro, é a temperatura que eles podem chegar. Então, o freezer ele chega aí a menos 20 graus Celsius, aproximadamente, enquanto o congelador, né, da geladeira comum, ele chega a menos 6, aproximadamente. Então, o que isso quer dizer? O freezer, ele tem uma potência maior de congelamento. Ele chega a uma temperatura mais baixa ainda do que o congelador de cozinha. E uma outra diferença está na capacidade de armazenamento, né? Enquanto a gente tem um congelador da cozinha lá, que é um retângulozinho, né? Normalmente, por mais que a geladeira seja grande, né? Ele tem aquele limite de capacidade, ele tem um tamanho mais ou menos comum entre eles. Enquanto o freezer, ele tem uma capacidade muito maior, claro, né? Então é um freezer, você consegue colocar muito mais crepes. E aí é onde eu disse para vocês que mais para frente nesse vídeo, nesse conteúdo, eu vou mostrar para vocês quando é a hora ideal e como que você faz aí para poder administrar isso e conseguir da cozinha de sua casa mesmo, do congelador da sua cozinha, da sua geladeira, você já conseguir começar, né? Não ser desculpa que não tem freezer ainda. Então vamos à durabilidade, né? Que é a pergunta que não quer calar. Muita gente me pergunta quanto tempo dura o crepe, a validade do crepe. Eu fiz testes, né, gente, no início de tudo. Ele tem uma durabilidade muito grande, mas assim como todos os alimentos do mercado, né, que a gente vê por aí, eles colocam, né, e a gente também, coeficiente de segurança. Então, nesse coeficiente de segurança, a gente vai apresentar um período de validade menor do que ele é capaz, por motivos, como o próprio nome diz, de segurança. O que é a durabilidade que eu coloco hoje para os clientes? 2 meses da data de fabricação do lote. E claro, você vai ter lote dias aleatórios, semanas aleatórias. Então, sempre essa data de fabricação, ela vai ficar a escrever, né, na sua embalagem, porque você não vai saber quanto tempo, qual o dia, né, que você vai estar produzindo. E a data de validade, aí sim, 2 meses da data de fabricação. Então, ele tem muito tempo, ele tem um tempo a mais, né, de durabilidade, claro, do que isso. Mas a gente respeita um limite, porque é muito importante nesse mercado, principalmente dentro do ramo alimentício, a gente ter essa cautela, então a gente trabalha com esse período. E aí já vai vindo na prática, né? Você vai precisar respeitar a sua validade do crepe com a sua produção. Então, acho que uma das dúvidas que deve estar passando na cabeça de muita gente é isso: como que eu vou administrar isso, né? Já que tem uma validade e eu tenho que vender e não pode passar dessa validade, como que eu vou adequar a minha produção para não me perder nesse processo aí? Então, aqui eu vou mostrar para vocês já essa logística, né? Essa lógica de produção para você conciliar com a validade, não perder esses prazos aí e sempre estar fornecendo um crepe de qualidade, né? Com todas as suas características mantidas. Adequando a sua produção, você vai conseguir estar fazendo crepes, produzindo, comercializando, armazenando, vendendo, né? De forma que eles fiquem da sua produção até a venda, o despacho dele para venda, por volta de no máximo 2 semanas, tá? Porque se a gente está trabalhando com um período de 2 meses, considerando menos 2 semanas, daria aí 1 mês e meio de prazo, né, de brecha, para poder acontecer esse consumo do cliente. Porque principalmente quando você comercializa em pacotes, é normal que o cliente não consuma de uma vez só.
Eu tenho casos que, assim, num lanche ainda não dá, né? Ainda precisa de mais crepes. Mas normalmente, principalmente às vezes as pessoas que moram sozinhas, né? Ou assim, que compram numa quantidade maior para deixar sempre no congelador para um lanche rápido e tudo mais, para servir uma visita, eles não consomem de uma vez só. Então, se a gente ter esse coeficiente, eu deixo no máximo 2 semanas, né, essa produção, esse estoque a mais no meu congelador ou no meu freezer, aí eu vou ter 1 mês e meio, né, do prazo que eu estipulei para esse cliente consumir. Então, se ele comprar, vamos supor, alguns pacotes extras, né, e ele consumir isso em 3, 4 refeições, né, picadas, e consumir, né, a gente considerando que ele consoma todos os finais de semana, que meio de semana ele não vai consumir, ou vice-versa, né, ele consoma uma vez na semana aí o crepe, deixa guardadinho os demais para uma outra semana. Isso vai dar em torno de 1 mês. Então vamos considerar 3, 4 refeições, no máximo, que eu posso dizer para você, a gente não pode garantir, porque a gente não está na casa dos clientes, mas a média, pelo que eu procuro saber, pelo que eu pergunto a eles como que foi a experiência, esse consumo não se dá em mais de 1 mês. Porque eles já compram quantidade, vai consumir em 1 mês, eles já estão, né? Todo mundo já consumiu os crepes e isso mostra que a conta fechou. Se você ter esse prazo, né, adequar a sua produção para que ela fique no máximo 2 semanas armazenada durante, né, essas vendas e depois o cliente demorar 1 mês no máximo para consumir, a gente vai ter 1 mês e meio aí desse crepe congelado. E se a gente trabalha já com coeficiente de muita segurança, 2 meses, ainda faltaria, né? Aí 2 semanas para esse cliente estar consumindo no prazo de validade. E eu vou dizer para vocês aqui agora 3 grandes benefícios de você ter uma produção de crepes congelados de maneira controlada, que você domine, né, esse controle mesmo de produção. O primeiro fator é o armazenamento, então você controla o seu armazenamento. Você já vai vendo, olha, eu vou deixar sempre X no estoque, de acordo com o seu nível de vendas, da sua escala de vendas, da situação que você está hoje. Principalmente se você ainda não tem um freezer, né? Estiver ainda no cantinho do congelador, é um benefício muito grande. Você não tem espaço, então você tem esse poder de controlar, né, a sua produção, levando em consideração o armazenamento, o espaço para isso que você tem. Outro benefício muito grande é que você compra e produz só o que você precisa repor. Então a gente sabe que quando a gente tem uma política aqui, uma bandeira de não ter desperdício, 0 desperdício. E quando a gente diz isso, na produção você realmente comprar, né, se forem coisas mais perecíveis, ingredientes mais sensíveis, o que realmente você vai produzir naquela semana ou naquele dia. E às vezes os materiais menos perecíveis, né, como leite, farinha, essas macros, você pode estar comprando um pouco a mais, mas isso otimiza a sua compra. Você saber na palma da sua mão, assim, o que você vai produzir naquele dia ou naquela semana, te dá total controle do que você vai comprar. E se você compra a quantidade certa, você não tem desperdício. E se você não tem desperdício de material, você não tem desperdício de dinheiro. E além do mais, gente, a gente sabe, quando a gente compra material a mais do que precisa, é o dinheiro do bolso que foi para pagar aquilo que você não ia precisar agora, que você poderia estar investindo no mês seguinte, né, do caixa da sua empresa. Então, isso também é um benefício muito grande quando você controla a sua produção em relação à compra eficaz dos ingredientes. E o último, né, o terceiro e último benefício dessa escala de hoje aqui é muito grande, é o que não quer calar, é o principal, né, gente? A gente produz todos de uma vez. Então, se você sabe o que você tem que produzir, você tem controle dessa produção, você sabe sim, eu tenho que fazer X crepes hoje. E você se organiza e você para fazer todos de uma vez, sem precisar ficar esperando nada, nenhum pedido, perdendo tempo, né? Podendo estar fazendo outras coisas mais úteis aí na sua agenda. E além dos 3 benefícios da gente ter, né, uma produção controlada,
Existem 3 malefícios se você não tiver esse controle. E eu quero trazer eles aqui também para alertar vocês, porque muitas das vezes a gente aprende com o que não fazer, né? Já dá uma claridade muito grande do que a gente não pode fazer. Então, além dos benefícios, eu vou passar para vocês agora 3 pontos do motivo que porque se você fizer, se você não tiver, né, o controle da sua produção, o que vai acontecer? A primeira é esse controle da validade. Então, primeiro ponto, você não tem controle da produção, você pode às vezes fazer muito aleatório, mais do que você precisa naquela semana, naquele momento. Às vezes você está no início, está vendendo ainda, né, de pouquinho, está validando, está caminhando passo a passo e você faz 1000 crepes, por exemplo. Além de prejudicar, né, sua rotina, seu armazenamento, você tem mais risco de chegar na data de validade limite dessa fabricação de 2 meses e não ter vendido. Porque se você está na fase de vender pouco ainda, que está no início, se você faz 1000 crepes, não vai vender de uma vez. E aí a chance, né, de chegar nos 2 meses de validade e ele tá lá parado no seu congelador ou no seu freezer, é muito grande. Então, o primeiro ponto, recapitulando, risco de deixar o seu lote ficar vencido, próximo à data de validade. O segundo ponto ruim, que se você não fizer esse controle, pode vir a acontecer, é perder dinheiro. Porque primeiro a gente perde dinheiro com material, né? Se você compra descontrolado e não produz, fica na despensa ou, né, na geladeira, mas passando do seu prazo de validade. Ou se você compra tudo e usa e faz os crepes, estão lá congelados. Vai chegando próximo à data da validade, você começa a ficar desesperada e aí vai bater aquela vontade, sabe de quê? De dar desconto para poder, liberar esse estoque que você tem. E aí, quando você dá desconto sem estratégia, porque existe desconto com estratégia, tá tudo certo, é normal, é sadio. Mas se você dá desconto de forma desesperada, aleatória, porque você descontrolou, fez produção demais, você perde dinheiro. E o terceiro ponto ruim que isso ocasiona, se você não tiver esse controle, é a falta de espaço, né, gente? A falta de armazenamento. Porque muitas das vezes, se você tem um congelador, ele é restrito de tamanho. E mesmo se você tem um freezer, ele também tem uma limitação quando o crepe ainda não resfriou, não congelou. Por quê? Ele tem uma capacidade grande, né, de colocar os crepes um em cima do outro, separadinhos por sabor. Só que até ele congelar, ele fica macio. E se você colocar muito peso em cima desses crepes, ele vai, murchar. Não murchar no sentido que o crepe murchou naturalmente. Ele vai amassar. Essa é a palavra melhor, porque ele tá lá bonitão, ele não murchou, mas você coloca um peso nele, ele não tá congelado para ficar resistente à estrutura, vai achatar, vai amassar essa parte de cima do crepe e pode prejudicar a qualidade do seu visual do seu crepe. Por quê? Porque você não respeitou a quantidade de produção que você faz. E agora, como eu prometi para vocês, né, que a gente ia falar sobre esse momento, quando comprar um freezer, muita gente me pergunta, né, mas eu não tenho freezer, eu não posso comprar agora. Então esse conteúdo aqui vai te ajudar, essa parte aqui que eu reservei para vocês. Então, falando da logística da produção, né, dos crepes e desse armazenamento, qual que é a melhor hora? Qual que é o melhor momento para poder comprar um freezer? Seja ele novo ou seminovo. O melhor momento, um dos melhores momentos para você avaliar é quando você já não tem espaço no seu congelador. Quando você já está produzindo e vê que aquele espaço já está ficando apertadinho, né? Às vezes você faz encomenda, já faz entrega para não ficar muito espaço lá tendo que consumir, mas aí começa aquela necessidade já de ter de pronta entrega e você vê que não tem espaço mais no seu congelador. Então, esse é um dos momentos. E por isso que a gente indica, se você não pode ainda comprar um freezer, você está no inicinho, comece por encomendas, tá? Porque aí a pessoa pede, você faz e já leva, não tem que reservar na sua própria casa, tem um espaço para isso, você já vai fazendo as entregas. No início eu comecei com encomendas também, né? Depois que a gente foi fazendo a parte de pronta entrega, que tem uma saída muito grande, mas que você tem que respeitar se você não tem o espaço agora. O segundo ponto, né, para você
realmente ver se está no momento de você adquirir um freezer, né, que é um espaço maior, é quando você vê que os pedidos estão aumentando, que você não consegue fazer por encomenda. A gente tem uma limitação, né? A gente tem limitação de produção lá, a gente tem que respeitar, preparar massa, recheio, confeccionar os crepes. Então vamos imaginar que as encomendas estão ficando muito grandes para um dia só. Todos para amanhã, por exemplo. Você não vai conseguir fazer aqueles 500 crepes, por exemplo, para amanhã. Então aí já começa a necessidade de você fazer e armazenar. E além disso, muitas vezes a rotatividade, os clientes começam a te procurar e você quer otimizar seu tempo, você já faz aquele tanto e vai vendendo durante a semana. Nesse caso, você vai ter que ter um espaço maior, né? Porque como vai ter a rotatividade alta de produzir e vendendo depois, você precisa ter vários sabores, né? E aqueles sabores lá com suas quantidades armazenadas. Então, nesse momento aí, você já vai ter começado o seu negócio. E aí o próprio dinheiro do negócio já vai dar um respiro para você ir investindo também nesse freezer. Que é muito importante não é o tema dessa aula de hoje, né, que é a parte financeira, mas é muito importante a gente pincelar isso, né, e reforçar que parte do dinheiro que a gente ganha no nosso negócio, a gente tem que reinvestir no próprio negócio, em melhorias. E essas melhorias também incluem a compra de um freezer, por exemplo, que vai trazer mais dinheiro para você, entende? É um investimento por conta disso. Quando é gasto é uma coisa que você põe e não te volta nada. Investimento você coloca e aquela coisa ou aquele material te traz mais benefícios, te traz mais dinheiro nesse caso, porque o freezer vai te oferecer essa potência de espaço e você vai poder fazer mais crepes e, obviamente, vender mais. E em relação ao freezer em si, chegou o momento que você, né, já está aqui vendo a questão de ter um freezer e tudo. Qual o freezer que eu indico, né, gente? Hoje eu trabalho com um freezer vertical, como esse aqui, que eu vou deixar do lado para vocês verem. É um freezer, né, daqueles em pezinhos, né, tem várias marcas, várias litragens, tá? Vários tamanhos. E ele atende muito bem. Nesse caso, é um tamanho padrão. E vocês, com esse vertical, por que eu indico ele? Porque ele tem umas gavetinhas. E essas gavetinhas, elas ficam muito mais práticas de você colocar por sabor, né? Faz uma divisão lá e coloca por sabor. Quando a gente tem o freezer deitado, que é o freezer horizontal, né? Ele é muito profundo e ele não tem nenhum tipo de separação, como as gavetinhas, né, do em pé. E isso, na hora de colocar os crepes, vai ficar muito complicado, né? Essa logística, essa organização do armazenamento. Então, é por isso que eu sempre indico esse em pezinho, esse freezer vertical. Um outro detalhe muito importante que a gente cometeu aqui no início é comprar um freezer sem ser frost free, gente. Degelo manual, que a gente fala. Então, o freezer, por mais que ele esteja no mínimo, que ele é muito forte. Então, a gente sempre deixa no mínimo, mesmo estando lá com produtos, com crepes lá dentro. Ele, que não é frost free, ele vai acumulando uma camada de gelo muito rápido. Isso quer dizer que a gente tem que descongelar com muita frequência. E toda vez que você descongelar, é um trabalho a mais. E faz bagunça, porque cai água tudo no chão, né? Então, a gente recomenda, é um pouco mais difícil de achar no mercado, é um pouquinho mais caro, mas se você tem condições, já comprar, que seja usado, seminovo, um freezer frost free, tá? Porque ele mesmo já vai fazendo o degelo e você ganha tempo, você ganha energia, né? Para não ter que ficar mexendo com aquilo. Falando em energia, sempre vê, eu acho que hoje em dia, né, nessas versões atuais, todos os equipamentos estão vindo com aquela eficiência energética, né, de baixo consumo de energia, mas é bom pincelar para vocês sempre ficarem atentos a olhar isso também, para pegar um freezer que não consoma muita energia. O consumo de um freezer hoje é bem pouco, não vai impactar, né, no seu dia a dia, e é uma coisa que você também, inclusive, pode estar ganhando, né, em relação à quantidade de crepes que você vai estar colocando lá. Então, se você faz, por exemplo, 400, 500 crepes, coloca lá armazenado, qual que é o custo disso por crepe?
é muito irrisório, né? Então, pode ficar tranquila que se vocês pegarem aqueles freezer com eficiência energética A, que é aqueles bons, né, que economizam energia, vai ser tranquilo essa questão de, na hora de chegar a conta de luz. E agora um passo a passo para vocês, né, na prática também, para vocês entenderem, depois de assistir todo esse conteúdo de muito valor, passo a passo na prática de como eu começo, então, em relação a essa gestão, né, da minha produção, para fazer, para não perder a validade, para ter espaço. Então, o primeiro passo que eu recomendo, recapitulando também o que a gente já disse, é começar por encomenda, tá? Se você não tem espaço muito no seu congelador, não pode estar comprando no freezer, comece pequeno, e sonhe grande, né? Então comece pequenininho no cantinho, por encomenda, que aí você faz e já entrega para a pessoa. E em relação à pronta entrega, vai ser uma escala menor. Você pode deixar alguns lá no congelador do espaço que você tem. Então, numa emergência, alguém, né, veio de última hora, pelo amor de Deus, eu queria, não deu tempo de encomendar, você ter lá no seu freezer, mas a encomenda vai ser para isso, para você tirar o foco, né, em relação ao espaço para armazenar. E aí, quando aumentar a frequência, né, que eu disse para vocês, de pedidos, ou tiver muito pedido de encomenda e você quiser já fazer isso com antecedência, ou a rotatividade das vendas e revendas mais altas, que você precisa ter uma quantidade maior de crepes feitos e precisa de um espaço para isso, aí você compra o freezer. E mesmo assim, não é porque você comprou o freezer que você também vai fazer 1 milhão de crepes a mais, né? Vamos brincar aqui com os números. Você vai fazer de acordo com o que você tem a média de vendas hoje. Se você está vendendo, por exemplo, né, 100, 150, 200 crepes por semana, você vai produzir 100, 200 crepes por semana, ou um pouquinho a mais para ter uma segurança no estoque também, e depois eles vão sendo vendidos e você vai fazendo e repondo. Isso vai te ajudar também nesse armazenamento, né, para você ter esse controle e a validade, para sempre estar fazendo e saindo para a venda, fazendo e saindo para a venda. E um exemplo aqui, por exemplo, meu. É normal, gente, não só aqui comigo, mas com vocês também. Vai ter sabores que vai sair mais do que outros. Então, o doce de leite sai menos do que o frango catupiry. Isso é normal. Primeiro que sabores salgados saem mais que sabores doces. Isso é usual. Pessoas comem mais coisas salgadas do que doce. E o meu doce de leite, por exemplo, eu faço numa escala bem menor do que eu faço o frango. Então, essa análise que vocês têm que fazer. Quais sabores você trabalha hoje e desses sabores, qual a média de saída de cada um. E assim, você vai fazer sua produção, seja ela semanal, quinzenal, a cada 2, 3 dias, como vocês determinarem. E para encerrar esse conteúdo, não só a parte, né, lá da casa, mas às vezes você quer levar os crepes congelados nos eventos, que é um conteúdo que a gente também tem aqui no nosso canal para vocês explorarem. Então você quer fazer um evento com congelados, lá não tem freezer, Pri, lá não tem congelador de geladeira. Nesse caso, o que eu faço? Uma tática que a gente utiliza nesse caso, que não tem congelador, não tem freezer, é usar térmicas, sejam elas caixas ou sacolas térmicas, né? E essas sacolas térmicas, elas têm um poder de refrigeração, né, de conservação do alimento de várias horas. E varia muito de marca, né, de qualidade de uma para outra, mas normalmente, assim, 10 horas, né, de capacidade de conservação daquele alimento. E normalmente a gente fala em eventos, né, um evento de buffet, um evento particular, uma feira, normalmente você fica lá 6, 8 horas no máximo. Então é tranquilo, né, quando você leva a térmica. E uma tática ainda acima da térmica é você colocar gelo, tá? Então pega um saquinho, coloca gelo, amarra bonitinho, põe ele no fundo, deixa os crepes lá para ele, esse gelo, né, esse friozinho do gelo ajudar a térmica a conservar. E não só nos eventos, mas às vezes um cliente mora a 300, 500 quilômetros de distância de você e quer levar para alguém ou quer, né, tá fazendo essa viagem com crepes. É possível também com essa tática, né, da térmica com gelo. Esse foi nosso conteúdo de hoje, eu espero que vocês aproveitem ao máximo e já curta, já compartilhe com alguém que você saiba que precisa desse conteúdo muitas das vezes.
e nos acompanhe aqui para os próximos conteúdos também.